Bom dia, vamos ficar de pé. Vamos louvar o nome do nosso Deus e vamos cantar com muita alegria sobre a esperança que temos em Jesus Cristo, sobre como nós sabemos que em cada momento, estejamos aqui, estejamos no Canadá, estejamos em qualquer outro país, levamos connosco o Santo Espírito de Deus que o Senhor Jesus Cristo enviou para nós. Então o nome bom de Deus, doce à fé, traz-nos esta esperança para cada dia da nossa vida. Esperança no porvir, esperança no futuro, esperança no amanhã. Temos sempre connosco o Senhor Jesus Cristo que nos traz consolo, que nos traz fé, que nos traz doçura ao nosso coração, que nos traz esperança e um propósito para a nossa vida. Então, vamos cantar com muita alegria este hino, enquanto também com muita alegria e confiança entregamos os nossos dízimos e ofertas que trazemos para louvar o nosso Deus e cultuar o seu nome. Então eu peço ajuda aos nossos irmãos diáconos que possibilitem as ofertas enquanto cantamos o hino Nome Bom, Doce à Fé. Bom Deus e Pai, nesta manhã nós damos-te muitas graças porque Tu és a nossa esperança, Senhor. Tu és a nossa esperança no amanhã, no hoje, Senhor. Tu és a nossa certeza de ontem e para sempre, Pai. E nesta hora nós te pedimos que Tu estejas connosco aqui no templo, Senhor, e que Tu te agrades do louvor que a Tua Igreja traz ao Teu altar, Senhor. Também os dízimos e as ofertas que o Teu povo traz e que Tu possas dar-nos a sabedoria, Senhor, para podermos usar isto de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço-te uma bênção especial para todos aqueles que estão aqui esta manhã. Possas conduzir-nos aos nossos lares, Senhor, cheios da Tua graça e que sejas com o Teu servo que nos vai também entregar a Tua mensagem. No nome de Jesus oramos. Amém. Ainda de pé, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo com o número 23. Vamos todos ler
em uníssono, em leitura congregacional. O Salmo com o número 23 é um salmo muito conhecido. Muitos de nós o aprenderam de cor quando eram crianças, então aqueles que sabem de cor não precisam de abrir a Bíblia, são convidados a não abrir, mas a ler também, pelo menos a dizer de cor, este Salmo 23. Este Salmo 23 lembra-nos que Deus, o Senhor Jesus, cuida de nós a cada momento. Ele nos conduz a um sítio onde nós podemos alimentar, ter aquilo que nós necessitamos para cada dia, tem um caminho para nós, nos protege quando há perigos à nossa volta e tem promessas de eternidade e de um futuro em que nós não precisamos estar preocupados, em termos realmente paz, porque sabemos que Ele está connosco e cuida de nós. Então vamos todos ler o Salmo 23 em conjunto, com as nossas traduções. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deus é o meu pastor e nada me faltará. Faz-me repousar em verdes campos e junto às águas me dá o descanso. O vale da morte eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me dão vida. Guias-me na justiça, por amor do teu bom nome. Derramas sobre mim a tua bênção e eu transbordo de alegria. Sinto a bondade e misericórdia me seguirão por toda a vida, e eu sei que habitarei na presença do Senhor por longos dias. Sinto a bondade e misericórdia me seguirão por toda a vida, e eu sei que habitarei na presença do Senhor por longos dias. Porque Cristo é o sustento da nossa salvação
é a base da nossa existência e da nossa vida. Nós queremos louvar o seu nome como corpo de Cristo, como a sua amada igreja. Queremos louvar o seu nome. Quando o medo assalta a fé, Cristo me sustém. Quando o tentador vier, Cristo me sustém. Sozinho no caminhar, não me susterei. Meu amor pode esfriar, Cristo me sustém. Quando o medo assalta a fé, Cristo me sustém. Quando o tentador vier, Cristo me sustém. Sozinho no caminhar, não me susterei. Meu amor pode esfriar, Cristo me sustém. Cristo me sustém, se me susterá. Tão grande é o seu amor, Cristo me sustém. Nos eleitos tem prazer, Cristo me sustém. Preciosos para Deus, Cristo me sustém. Nunca me irá perder, assistido está. Com seu sangue me comprou, Cristo me sustém. Cristo me sustém, se me susterá. Tão grande é o seu amor, Cristo me sustém. Na cruz Cristo tudo deu, Cristo me sustém. Satisfez o justo Deus, Cristo me sustém. Vida eterna assim ganhei, Cristo me sustém. Até o dia em que verei, pois irá voltar. Cristo me sustém, se me susterá. Tão grande é o seu amor, Cristo me sustém. Cristo me sustém, se me susterá. Tão grande é o seu amor, Cristo me sustém. Te louvamos, Senhor Jesus, porque Tu és aquele que nos criou. Tu és aquele que nos deu a salvação quando estávamos perdidos, Senhor. Tu és aquele que nos conduz todos os dias e Tu enviaste o Santo Espírito para habitar connosco, para nos consolar, para nos alertar, Senhor. E Tu estás connosco
com os nossos irmãos aqui, os nossos irmãos espalhados por esta terra, Senhor. E Tu abençoas a Tua igreja. Obrigada porque és o fundamento da nossa salvação, és a esperança para o nosso futuro, para um dia estarmos contigo face a face. No nome de Jesus, queremos Te louvar e engrandecer o Teu nome. Amém. Enquanto preparamos para ouvir a palavra que Deus tem para nós, queremos ainda louvar o nosso Deus, porque Ele realmente é grande e é o Senhor da nossa vida. Não há outro como Ele, e nós queremos louvá-lo como filhinhos do nosso Deus, como filhinhos do nosso Deus. Queremos louvá-lo com esta proximidade que foi concedida por Jesus na cruz. Queremos louvar o seu nome. Queremos dar-te glórias e louvores, levantando as nossas mãos, exaltando-te, Senhor. Queremos dar-te glória, e louvores, levantando as nossas mãos, exaltando-te, Senhor. Se grande és tu, grandes seus milagres são. Não há outro como tu, não há outro como tu. Se grande és tu, grandes seus milagres são. Não há outro como tu, não há outro como tu. Sim, grande és tu, grandes seus milagres são. Não há outro como tu, não há outro como tu. Sim, grande és tu, grandes seus milagres são. Não há outro como tu, não há outro como tu. Amém. Podemos nos sentar. Mais uma vez nos alegramos pela presença desta família que hoje aqui está connosco, e nós vamos agora orar pedindo que Deus possa usar o seu servo na palavra que Ele tem para nós esta manhã. Senhor, nós Te damos graças e Te louvamos, porque realmente Tu és Deus grandioso, Tu és o nosso Senhor, a nossa rocha e a nossa segurança. E, Senhor, sabendo isso, nós pedimos-te que Tu fales aos nossos corações. Eu Te agradeço pela vida do pastor Homero, da sua família. Obrigado porque Tu os trouxeste até aqui para nos abençoar não apenas com a sua presença, mas com a palavra que colocaste no seu coração. Bendito Deus, cuida deles, usa-os para a Tua glória e fala aos nossos corações. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Bom dia, segunda vez? Aprendi, viu? Aprendi. Bom, um prazer muito grande, irmãos, estar aqui com todos. Meu nome é Homero Scarinzi, trabalho com vida profissional e vida na igreja também. Então, trabalho numa empresa de tecnologia no Brasil, IBM, e também trabalho na igreja nos finais de semana, basicamente com os adolescentes. Então, eu tenho um carinho muito grande pelos adolescentes, porque a gente passou muito tempo trabalhando em acampamento, nós vivemos muito tempo no acampamento Palavra da Vida no Brasil, e a gente trabalhou muitos anos na questão de acampamento. Então, fomos equipe, eu e minha esposa, Maria, que está lá atrás, casados há 31 anos, certo?
31 anos, tem essas coisas de datas a gente tem que sempre conferir, né? Homem para data é muito complicado. E nós temos 3 filhos, os 3 filhos hoje estão trabalhando e vivendo nos Estados Unidos, mas a gente está firme no Brasil, mantendo o ministério lá, ajudando a igreja, Nós estamos no campus de São José dos Campos, que é como se fosse uma congregação dos irmãos aqui. Estamos a 100 quilômetros de São Paulo, e a gente é uma cidade de 700 mil habitantes, não é pequena, né? Um pouquinho maior que aqui, um pouquinho só. E a gente tem um carinho muito grande pela Igreja Batista. Eu nasci numa igreja católica, converti aos 10 anos de idade, minha irmã me levou à igreja, na primeira Igreja Batista de São José dos Campos. Estou há 46 anos na denominação batista. Então, tem um pouquinho de história aí. Sou novo, não pinto o cabelo, como os irmãos podem passar, porque alguns irmãos pensam que pinta o cabelo, mas eu não pinto o cabelo. Mas a gente tem essa alegria de estar aqui com os irmãos, de estar nessa viagem, de ter tido uma experiência muito interessante em Lisboa, na parte de louvor lá, no Teatro de Lisboa. Fugiu o nome agora, pastor, o teatro. Coliseu, não posso esquecer, Coliseu de Lisboa. E nós fomos para o acampamento ontem, né? Passamos o dia com alguns irmãos aqui que tiveram a oportunidade até de participar do meu grupo. Nós falamos um pouquinho sobre liderança, falamos um pouquinho sobre a liderança de Jesus, depois olhamos um pouquinho a história de Neemias. Então, a gente deu um belo passeio na palavra de Deus ontem. Bom, hoje o desafio é maior, né? O desafio é falar com uma igreja, não estamos sentados em grupo, estamos numa reunião formal, mas eu queria trazer um pouquinho para os irmãos um estudo que foi feito durante um mês retrasado da nossa igreja. Nós estudamos os milagres de Jesus, todos eles, pelo menos 5 desses 7 que estão no livro de João. Mas eu quero... depois eu tive um tempo de leitura desses milagres e reflexão sobre eles, e eu percebi algumas coisas que eu queria compartilhar com os irmãos, né? Eu acho que quando João, o apóstolo, inspirado por Deus, escreveu o livro, o seu evangelho, é um evangelho chamado o Evangelho Universal, né? Porque é o único evangelho que não foi direcionado a nenhuma setor de pessoas, né? Mateus foi direcionado muito aos judeus, né? Marcos aos romanos, né? Lucas foi para os gentios e o evangelho é universal, o evangelho de João. E os irmãos vão perceber no evangelho de João, e depois também no Apocalipse de João, que ele é meio apaixonado pelo número 7. 7 milagres, aqui. Lá no evangelho em Apocalipse tem as 7 igrejas, 7 trombetas, 7 selos. João repete várias vezes esse número 7 com ele, né? Então, e nesses 7 milagres, assim como nos 7 selos e 7 igrejas, tem os estudos feitos para a gente entender um pouco o movimento da igreja, um pouco o movimento das questões relacionadas à vinda de Jesus. Mas aqui, João, como é um evangelho, está apresentando Jesus. Ele está trazendo Jesus para nossas vidas. Vamos imaginar isso, né? Então, o mais importante da fé cristã é o nosso Senhor. E entender um pouco como Deus inspirou João a trazer esse texto para cá é muito interessante. Também João fala sobre 7 características de Jesus. Não sei se vocês já repararam isso no Evangelho de João. Fala que ele é o Cordeiro de Deus, pão da vida, a luz do mundo, o bom pastor, e eu sou o caminho, a verdade e a vida. Também são 7 características de Jesus. Então, João, ele realmente trabalha com esse número, e por causa os judeus têm que o 7 é um número da perfeição, né? 7 dias criados, né? E assim por diante. Então, ele tem aquilo que é um pouco da questão da perfeição. E Jesus é perfeito em si. E ele apresenta os 7 milagres de Jesus, né? Então, deixa eu treinar um pouquinho aqui o aparelho aqui. Beleza, funciona. Importante. Bom, esses são os 7 milagres. Esse estudo aqui está com o irmão Valentim aqui. Então, depois, se os irmãos quiserem pegar com ele, fique à vontade, tranquilo, é só pedir o arquivo para eles, isso não tem nenhuma questão nominal. Esses são os 7 milagres. Transformação da água do vinho, a cura de um filho de um oficial, a cura de um paralítico,
a multiplicação dos pães e peixes, Jesus anda sobre as águas, a cura de um cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Então vamos mergulhar no livro de João e vamos passar um pouquinho por esses assim, né? Então até as 12h30, tudo bem, o almoço meu é 12h30, a gente vai conseguir chegar lá, né? Muito bem. O primeiro milagre, não sei se os irmãos vão conseguir ler, tá? É a transformação da água em vinho. Os irmãos já repararam como é que é a fórmula da água? Todo mundo sabe que a fórmula da água é H2O, certo? Os irmãos sabiam a fórmula do vinho? Aquela é a fórmula do vinho. C6H12O6, 2CO2 mais 2C2H6O. Jesus transformou o H2O naquilo. Só para a gente entender o quão milagre é. Porque às vezes a gente fala assim, não, transformou água em vinho, o vinho é muito água. Não, irmãos. Olha a diferença da fórmula da água na química para a fórmula do vinho. É absurdamente diferente, né? Então Jesus transformou a água nas 6 taças lá, em 6 jarros, no vinho. E no melhor vinho, assim diz as Escrituras. Vamos ler um pouquinho? Então vamos lá. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, né? Mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Jesus disse, mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedras para purificações de judeus, e cada um cabiam 2 ou 3 almudes. É bastante, viu? É bastante, não é? Pelo menos ali, acho que, se eu não me engano, são quase 60 litros ali, tá? Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram até em cima. Disse, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre à sala ao esposo. Né? E aí continua. Depois os irmãos podem ler o texto com mais calma e tudo mais. Por que o apóstolo João começou com essa transformação da água em vinho, com o primeiro milagre, e como o início dos 7 milagres? Gente, é assim, a ficha me caiu um outro dia. É o novo nascimento. É a transformação da vida do crente. É quando nós saímos do nosso lado pecador para uma vida espiritual. É quando nós mudamos a nossa natureza. A nossa natureza foi mudada. Assim como a água foi mudada, a natureza da água para o vinho, a natureza do crente, ele é transformada, ela é mudada. É um novo nascimento. É onde tudo começa. É onde tudo se starta. Com a conversão, com o arrependimento e com a nossa obediência àquilo que Deus quer de nós. Então, é muito simples quando a gente percebe como que João vai tratar essas coisas. Como começa a vida cristã? Com um novo nascimento, com a transformação, com a mudança de vida. Aquilo que você era, você não vai ser mais. Você recebe o selo do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo nos diz, você muda o seu andar, você muda o seu caminhar, o seu linguajar. Você transforma a sua vida. E assim como fez a água e o vinho. Esse é o primeiro milagre. Olha o texto que nos ajuda aqui. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido de espírito é espírito. Mudança de vida. Caráter, atitude, mudança do seu pensamento, mudança do seu caminhar, né? Abandonar a vida passada, nós vamos falar sobre isso. Então, tudo isso faz parte do novo nascimento. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Percebe o primeiro milagre? Embora a gente estude aqui, falando, Jesus transforma. O que está por trás do texto de João? Jesus aqui e João, pelo Espírito Santo, João está sendo orientado a nos dizer, vocês precisam mudar de vida, através
aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da vossa vida, e mudando, e crescendo, e nascendo de novo. E isso é o primeiro milagre de João. Simples, né? Nos crentes antigos, todos nós aqui já sabemos de cor salteado essas histórias. Mas é importante para aqueles que estão chegando na fé entender isso. Vocês foram transformados, vocês foram mudados, vocês são novas criaturas. Gente nova. Deixou tudo para trás. Ok? Vamos para o segundo milagre? Espero que esteja acompanhando aqui. A cura do filho de oficial. Bom, irmãos, esse segundo milagre é um milagre que nos parece não ter nada a ver com o primeiro. Mas eu quero levar os irmãos a perceber como eles são consequentes um do outro. Como João pensou isso no Evangelho. Porque ele não fala em 7 coisas de maneira aleatória, ele vai ter uma razão de mostrar isso para nós. Né? E 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, à Galileia, os galileus receberam, vista todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido às festas. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, de onde da água fizera vinho, no mesmo lugar. E havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo esse que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele, e rogou-lhe e descesse, curasse o seu filho, porque ele já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e disse, e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe: a que hora se achara melhor? E disseram: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que aquela hora era a mesma que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez o segundo milagre quando ia para Judá da Galileia. Depois que você nasce de novo, você passa a crer nas palavras de Jesus. Você não passa mais a crer naquilo que está no mundo. Você passa a crer na palavra de Deus. Eu costumo dizer que a Bíblia é para os crentes. O mundo não acredita na palavra de Deus. Nós acreditamos. Nós temos ciência do que está escrito aqui. Nós cremos de Gênesis e Apocalipse. Nós cremos no conteúdo da palavra. Nós cremos nas promessas de Deus, na volta de Jesus. A Bíblia é feita para que aqueles que creem ouçam a palavra de Deus e obedeçam e tenham conforto nela. A Bíblia é a palavra de Deus. E eu costumo dizer, né? Eu quero ouvir a voz de Deus. Leia a Bíblia. Eu quero ouvir a voz de Deus em voz alta. Peça para alguém ler, para você ouvir. Né? Você vai ouvir a palavra de Deus. Você vai ouvir Deus dizendo. Deus fala através da sua palavra, principalmente. Deus pode usar outros meios para falar contigo. Deus pode usar a natureza, Deus pode usar um testemunho, Deus pode usar um irmão, mas Deus basicamente vai usar a sua palavra, porque o trabalho que Deus fez aqui durante mais de 4.000 anos, 40 autores, para escrever aqui, você achar que aqui não tem a palavra de Deus? Lembre-se, a Bíblia é escrita para aqueles que creem. Então, esse homem, ele creu. Depois do novo nascimento, ele creu na palavra de Jesus. Você vai crer na palavra de Jesus, porque quando você crer na palavra de Jesus, é um reflexo daquilo que... para poder ler aqui? Melhor, né? Obrigado, que eu estou ficando com torcicolo aqui já. Muito bem. Então, irmãos, basicamente, o segundo milagre é uma consequência do primeiro. Você é uma nova criatura e agora você crê na palavra que Jesus está falando. E a palavra está aqui. Vamos para o terceiro milagre? A cura de um paralítico. João capítulo 5, de 1 a 15. Faltou um versículo que eu queria ler aqui. Disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus? Lembrando disso. Vamos lá para o milagre de Jesus número 3.
Ok? A cura de um paralítico. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima, ele saiu de Caná da Galileia, agora está em Jerusalém. A porta das ovelhas, um tanque chamado hebreu Betesda, a qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porque um anjo descia e certo movimento tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem, que havia 38 anos se achava enfermo. E vendo Jesus, esse deitado, sabendo que estava necessitado havia muito tempo, disse: que queres ficar são? Jesus não perguntou para ele se ele queria ir para a água, perguntou se ele queria ficar são. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Irmãos, esse milagre, o importante, lógico, para ele foi importante, para a fé dos discípulos foi importante, para nós saber que Jesus cura é importante, mas olha o que Jesus fala depois para ele em particular, que eu acho que aqui está o segredo que João quer nos contar. Depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já está são, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Irmãos, nós fomos transformados, nós cremos, não vamos voltar ao passado, não vamos voltar àquilo que já foi lá no passado. O pecado ficou, o que o irmão fez está errado e eu fiz está errado, ficou no passado. Temos que olhar para frente, temos que olhar para Jesus. Não peques mais, não ande para o passado. O pecado ficou no passado. Testemunho nosso é muito importante na vida cristã. Muitas vezes pessoas se convertem pelo testemunho de alguns. Todos nós sabemos disso. E depois aprende a palavra, ouve a palavra, Deus salva a pessoa. O Espírito Santo ilumina a pessoa. O testemunho nosso não pode ficar baseado em nossas coisas do passado. Tem que ser baseado naquilo que nós aprendemos e vivemos de acordo com a palavra de Deus. Então, nesse momento, o terceiro milagre é não olhar para o passado. O João está falando: não peques mais. Você já deixou, você é nova criatura, você creu em Jesus. O texto diz: irmãos, quanto a mim, apóstolo Paulo falando, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, que é, esquecendo-me das coisas que estão atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Olhar para frente. Missão da igreja é olhar para frente. O que nós temos para frente, igreja? A volta de Jesus. Ou nós vamos fechar o olho para a história, ou nós vamos já abrir imediatamente quando Jesus voltar. Se fecharmos o olho para a história, abrimos em Jesus. Se Jesus voltar antes, fechamos também e já estamos com Jesus nos ares. Então, o que tem à frente, igreja? A volta de Jesus. A igreja que deixa de amar a volta de Jesus perde muito daquilo que precisa ser feito. Por quê? Porque muitas vezes a volta de Jesus, o impacto que ela tem na vida das pessoas, crer que Jesus vai voltar, crer que Ele será o Senhor dessa terra, crer que Ele tomará conta de tudo isso. Estamos vendo acontecimentos muito fortes na Israel agora. Todos os irmãos ouviram sobre o que está acontecendo em Israel. Eu creio que o Senhor tem uma tratativa especial com Israel. O Israel tem ainda uma conta a ser acertada, na minha visão teológica, com Deus e com Jesus. E esse povo Deus vai tratar com eles. Mas, independente do que está acontecendo, a volta de Jesus é iminente. Guerras, rumores de guerra, terremotos. Tivemos terremotos em Marrocos, agora tivemos terremotos fortes em Afeganistão. Parece que são as dores de
parto. Estão aumentando, cada dia aumentando. Né? Pessoas abandonando a sua fé, muitas vezes, porque não creem na volta de Jesus. A igreja tem que ser o baluarte, aquele lugar que a gente comenta, fala, olha, está acontecendo tal coisa, lembra da profecia? Está acontecendo tal coisa, lembra da profecia? Temos que estar juntos, pensando e ouvindo e querendo a volta de Jesus, porque ela é mais importante que o nosso bem-estar, ela é mais importante que a nossa saúde e tudo mais. É a volta de Jesus que vai nos fazer ser transformados conforme Ele é. Muito bem, vamos para o quarto milagre. Esse milagre é o preferido da escola dominical das crianças, né? A multiplicação dos pães e peixes, né? As tias adoram ensinar esse milagre para todas as crianças e a gente aprende desde cedo na EBD. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galiléia, que é Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Mas dizia para os experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse, estás aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E Jesus disse, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar, assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos seus discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles o queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que se sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços de 5 pães, e dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que lhe haviam comido. Irmãos, nós fomos transformados. Nós cremos na palavra. Nós deixamos as coisas para trás. Nós confiamos em Deus para o nosso sustento. Nós cremos que Ele vai nos sustentar. Vai sustentar a nossa fé, a nossa alegria, a nossa vida, a nossa sobrevivência. Passamos a viver na dependência de Deus. Não passamos mais a viver na nossa própria independência, mas na dependência de Deus. Para mim é isso que João está nos dizendo aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Assim, a vida cristã é difícil, todos nós sabemos, mas ela é uma vida que será sustentada por Deus. Jesus vai nos sustentar. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não deixarei que vocês sofram. Vocês estarão comigo. Se fecharmos o olho para essa história, automaticamente abrimos os olhos para Jesus. Essa é a verdade que João está nos dando. Estamos caminhando, né, irmãos? Penúltimo milagre. Quinto ainda. Antepenúltimo. Jesus anda sobre as águas. Essa também na escola dominical faz muito sucesso, né? Quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado aos pés deles. O mar se levantou porque um grande vento assoprava. E, tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Mas ele lhes disse, sou eu, não temais. Então, eles de boa mente o receberam no barco e logo o barco chegou para onde iam. Tem um complemento no livro de Mateus. Jesus, porém, falou, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo acima das águas. E ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. E clamou, dizendo, Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste?
João 6, 16 a 21. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Jesus andando sobre as águas, e quando Pedro vê, e ficaram com medo do que viram. A gente, muitas vezes, temos medo. É natural do ser humano. Temos, inclusive, o nosso corpo é preparado para reagir, né? Soltando adrenalina quando nós estamos com medo. Nossas pernas começam o coração palpitar, bombeia sangue para a perna e saímos correndo, igual um louco, né? O corpo humano é adaptado para fugir, muitas vezes, do medo. Mas aqui, João está nos contando, e depois Mateus está falando, sobre a característica que nós devemos olhar. Não devemos ficar olhando para o que está acontecendo em nossas voltas. Israel, terremotos, vizinhos, brigas, acidentes, às vezes desemprego, saúde. É muito complicado não ver essas coisas, porque nós estamos olhando com os olhos, muitas vezes, físicos. O que nós temos que olhar é com os olhos espirituais. Jesus está voltando. E a mensagem que Jesus nos deixa aqui para esse milagre é: não temais. Não tenham medo. Mantenha os olhos fixos em Jesus. Quando Pedro tirou os olhos dele, começou a afundar. Olhar para Jesus, o autor e nosso Senhor, consumador da nossa fé. Então, irmãos, o quinto milagre, depois de nós, eu tento ser um pouco assim, vamos dizer assim, tentando fazer um pouquinho mais de teologia, mas teologia para a gente acompanhar, não esquecer as coisas. Nova vida em Cristo. Depois a gente crê na palavra. Depois a gente faz o quê? Vamos voltar aqui? Eu quero que os irmãos, no final, consigam repetir como a gente está repetindo. A gente crê, depois a gente esquece as coisas do passado, depois a gente confia na providência de Deus e a gente mantém os olhos em Jesus. Olha a sequência que o apóstolo João está nos colocando. O versículo que eu selecionei para isso aqui é: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, e o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra o trono de Deus. Olhando para Jesus. E a cura do cego de nascença? O que tem a nos ensinar? E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Irmãos, esse milagre, além do paralítico, né? O cego de nascença, ele é uma pessoa que provavelmente não tem nervo óptico. Provavelmente era isso que acontecia com ele, ou não tinha todas aquelas questões relacionadas à visão ali. O nervo não funciona. Não existe na ciência duplicação de nervos. O nervo, se ele não funciona, ele não funciona. Você não tem remédio para que o nervo... ou você faz transplante muitas vezes, mas se for questão do nervo, não adianta. Você não vai ver curas sobre questões. Você pode ver curas, nesses casos de Jesus, as curas são sobrenaturais. O nervo não se restitui. O nervo, ele morreu. Jesus está curando um cego de nascença. É impressionante esse milagre. Porque aqui não existe célula. É célula nova, não pegou a célula antiga e refez. Não, é célula nova. E os seus discípulos perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele a glória, as obras de Deus. Eu não estou pulando aqui, né? Isso. E quando convém que eu faça as obras daquele que me enviou, quando é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra com a saliva e fez o lodo, e untou com o lodo nos olhos do cego. Disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou, e voltou vendo. Aí os discípulos perguntaram para ele, né?
Por que é isto? Para que se manifestem as obras de Deus. Irmãos, os irmãos foram salvos, nós fomos salvos, para que Deus manifeste as obras dele na vida de vocês, da minha e dos irmãos. Os irmãos têm uma responsabilidade com a salvação. Deixar Deus manifestar, através dos irmãos, as obras que Deus quer fazer na vida de vocês. Vamos dizer, às vezes é forte, mas nós temos que permitir. A salvação para nós foi pela graça, não pagamos nada. Mas Deus nos faz salvos para que as suas obras, através de nossas vidas, sejam manifestas. Portanto, quer comais ou quer bebais, ou façei qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, vamos repetir? Nós somos transformados de novo. Água em vinho. Depois nós somos o quê? Nós cremos na palavra, cremos naquilo que Deus nos ensinou. Nós esquecemos as coisas que para trás ficam. Vida nova, passado, pecado, deixa para trás. Cremos na providência de Deus. Mantemos os olhos fixos em Jesus. E vivemos para a glória de Deus. E o último que João nos deixou aqui, a ressurreição de Lázaro. Dá muito para pensar, né? Depois de tudo isso, o que João, no milagre que ele separou do milagre da ressurreição de Lázaro, quer nos falar? Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou sobre os seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o puseste? Disseram-lhe o Senhor: Vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns lhes disseram: Não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que esse não morresse? Mas Jesus vai fazer muito mais. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde estava o defunto, jazia, e Jesus, levantando os olhos em cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, e tendo as mãos e os pés ligados com as faixas, seu rosto envolto no lenço, disse: Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Irmãos, Lázaro estava há 4 dias. O corpo já começou a praticamente se decompor. Então, só o autor e consumador da nossa fé, o Senhor da vida, poderia trazê-lo de volta. E aí, o texto que eu quero que os irmãos... Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A nossa vida cristã tem um fim. Ou nós iremos partir para a eternidade, morrendo fisicamente, ou iremos ver a Jesus quando Ele voltar. Mas Jesus deixou uma garantia para nós. Eu sou a ressurreição. Os que crerem em mim, ainda que morram, viveremos. João está nos trazendo aquilo que é mais precioso para a vida do crente, como o último milagre. A sua ressurreição, a sua vida eterna. Ele começa falando lá, em João 3,16, porque Deus enviou Jesus para que nós tivéssemos a vida eterna. E agora ele fala: a vida eterna está em Jesus, porque ele diz que ele é a ressurreição e a vida. E é ele que vai nos trazer a vida quando nós fecharmos os olhos para a história e abrimos para a eternidade. Pastor Carlos Macorde contou uma história para mim outro dia e eu fiquei impressionado.
E eu queria compartilhar com os irmãos. Porque, na verdade, a vida cristã, ela se resume àqueles que creram, participaram e estão na vida cristã há longo tempo, a tudo isso que a gente falou. Mas tem uma coisa que Deus é tão bondoso, Deus é amor, que Ele faz com a gente, muitas vezes, com as pessoas, o que se faz no videogame. Você pula de fase. Já viu no videogame as crianças que pulam de fase? Ah, essa fase aqui eu não quero ir para outra. Muito bem. Tem uma pessoa que o pastor Carlos evangelizou durante muito tempo, Carlos Macorde. Não sei, quantos conhecem o pastor Carlos Macorde? Já esteve aqui? Alguns conhecem, né? É um americano que está junto com a gente na igreja. E ele falou assim que tinha um amigo. E evangelizou esse amigo durante muito tempo. Ele, uma pessoa inteligente, e ele sempre conversava com ele, e esse homem não tomava uma decisão ao lado de Cristo. E esse homem um dia teve um derrame. A palavra derrame para vocês é a mesma coisa, né? Teve um derrame e foi para o hospital. E a família ligou para o pastor Macorde. Pastor Macorde, o meu marido, nosso pai, está aqui passando mal, fez um derrame, vem para cá. Ele quer falar com o senhor. E o pastor Macorde estava indo para lá. Chegando, os filhos falaram, não, pastor Macorde, não precisa se preocupar, ele já recuperou, ele está bem, melhorou aqui. Pode voltar, amanhã o senhor vem visitá-lo. O pastor Macorde voltou para casa. Quando chega em casa, ligam para ele, pastor Macorde, ele morreu. O pastor Macorde ficou doido com aquilo. Falou, nossa, eu estava indo lá para falar do evangelho a última vez, e queria conversar com ele, e como que esse homem morre? Aí, e a esposa falou, o senhor pode fazer o culto dele? Ele ficou tão constrangido, né? Então, vou fazer o culto dele. Mas, assim, ele falou alguma coisa? Ele falou assim, pastor Macorde, no último derrame, ele falou, Jesus, me receba. Jesus, me receba. Se você não tem nada, se você não tem nada a falar com Jesus, quando você for partir, fale, Jesus, me receba. Ele vai te salvar, porque Deus é amor. Não importa a sua vida. Jesus, me receba. Se você tem alguém que não aceita Jesus, não quer aceitar Jesus, quando essa pessoa estiver indo, peça para falar, Jesus, me receba. E ele vai receber. Lembre do ladrão da cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. Ele não frequentou a escola dominical, ele não foi batizado, ele não sabia as regras de fé e prática, mas ele chegou no céu e foi recebido. Obrigado. E foi recebido. Jesus, me receba. Se de tudo hoje que a gente falou, e se você tiver que guardar alguma coisa para a sua vida eterna, lembre-se, na hora da morte, Jesus, me receba. Mas você pode fazer isso agora antes. Você pode levar essa mensagem antes. Pessoas podem ser curadas da vida espiritual do pecado antes. E essa é a missão da igreja. Essa é a missão do povo de Deus. Levar a mensagem para que as pessoas no final da sua vida digam, Jesus, me receba. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque a gente pôde andar na Tua palavra, a gente pôde buscar na Sua palavra orientações para a nossa vida e que nos fortaleça, Senhor, que nos dê força, fé e que a gente possa crer nela com todo o nosso coração. Perdoa os nossos pecados, perdoa muitas vezes as nossas fraquezas e nos dê, Senhor, um sentido de vida, um sentido forte para que a gente possa buscar a Ti a cada dia, Senhor, através da Tua palavra, leitura, consagração das vidas, testemunho, oração, e que, Senhor, no final das nossas vidas, todos nós aqui juntos, Senhor, possamos falar, Jesus, nos receba.
porque nós fizemos como o apóstolo Paulo fez. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Deus abençoe a todos nós, nos dê um bom domingo, uma boa semana, e que a Tua palavra seja produzida em nossos corações e nos dê alegria de estarmos juntos, Senhor, mais uma vez. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, me perdoe a emoção, mas é que eu lembrei de algumas coisas pessoais e aí, realmente... Pastor? E obrigado pelo lenço. Vamos ficar de pé. Quando o medo assalta a fé, Cristo me sustém. Quando o tentador vier, Cristo me sustém. Sozinho no caminhar, não me esforçarei. Meu amor pode esfriar, Cristo me sustém. Quando o medo assalta a fé, Cristo me sustém. Quando o tentador vier, Cristo me sustém. Sozinho no caminhar, não me esforçarei. Meu amor pode esfriar, Cristo me sustém. Cristo me sustém. Se me sustentar, tão grande é o seu amor. Cristo me sustém. Nos eleitos tem prazer, Cristo me sustém. Preciosos para Deus, Cristo me sustém. Nunca me irá perder, assim escrito está. Com seu sangue me comprou, Cristo me sustém. Cristo me sustém. Se me sustentar, tão grande é o seu amor. Cristo me sustém. Na cruz Cristo tudo deu, Cristo me sustém. Satisfez o justo Deus, Cristo me sustém. Vida eterna assim ganhei, Cristo me sustém. Até o dia em que verei, pois irá voltar. Cristo me sustém. Se
Vamos ficar em oração silenciosa nos nossos lugares enquanto escutamos o preslúdio.